A General Dynamics é hoje a quinta maior empresa do setor de defesa do mundo. Ela atua em áreas vitais para os Estados Unidos, como o desenvolvimento e a construção de caças de combate, navios de guerra, submarinos ultramodernos, além de produzir grande parte dos veículos terrestres usados hoje nas guerras. E além disso, ela também tem toda uma divisão de cibersegurança e também uma divisão de jatos comerciais, sendo a líder absoluta nesse segmento. E apesar do foco da General Dynamics estar vinculada principalmente nos seus contratos de defesa americano, hoje mais de 70 países compram os veículos de combate criados pela empresa, que reporta lucros bilionários a cada ano. Mas você sabia que no seu começo, a General Dynamics era uma empresa focada exclusivamente na produção de submarinos? Hoje ela pode ser uma gigante no ramo da defesa, mas no seu começo, a General Dynamics nada mais era do que um sonho distante de um engenheiro irlandês que queria tornar as invenções de Júlio Verne em algo real, que pudesse navegar pelos mares. Eu sou Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da General Dynamics. Nossa história começa na Irlanda, lá pelo ano de 1860, com o engenheiro John Philip Holland. Holland nasceu e cresceu em várias cidades litorâneas da Irlanda, e diariamente via os marinheiros atracando nos portos e observava de longe seus magníficos navios que ele começou a admirar. Holland sempre foi um cara apaixonado por engenharia e ficção científica, e um pouco antes de se mudar para os Estados Unidos a trabalho, já na vida adulta, leu a obra de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. A história gira em torno das aventuras do enigmático Capitão Nemo a bordo do seu submergível chamado Nautilus. Essa criação de Verne foi inspirada num projeto que existia de verdade no mundo real, mas que estava longe de ser um modelo de submarino eficiente. O submarino Nautilus, que inclusive tinha o mesmo nome do submarino do livro do Verne, foi uma criação do americano Robert Fulton, em 1797. Essa tentativa de submarino tinha sido criada com o objetivo de ajudar a França a afundar os navios inimigos. Apesar de conseguir afundar de fato alguns navios em batalha, tanto Napoleão quanto o governo britânico não se encantaram de imediato pela invenção de Robert. O Nautilus era instável demais e muito lento para ser uma embarcação viável. A ideia de se usar submarinos em combate era algo bem antigo. E apesar do Nautilus estar abaixo das expectativas, o plano dos países de se ter submarinos funcionais e eficientes não foi completamente abandonado. Se bem desenvolvido, um submarino poderia oferecer uma vantagem muito grande a uma nação, o poder de afundar embarcações maiores por baixo, sem dar a chance do inimigo se defender. Holland já tinha vontade de construir um submarino quando cruzou o Atlântico e começou a sua vida na América. Inicialmente, Holland trabalhava como engenheiro para uma empresa grande, mas acabou saindo de lá para lecionar em uma escola católica em Nova Jersey. E, em paralelo ao seu trabalho como professor, ele começou a desenhar um projeto próprio de submarino. O plano de Holland era apresentar o seu projeto ao governo americano, para que eles fechassem algum contrato para que ele tivesse os recursos para fabricá-los. Mas em 1875, quando ele finalmente apresentou seu plano de submarino para o governo americano, eles acabaram rejeitando o projeto. Mas felizmente esse não foi o fim da linha para Holland. O projeto acabaria sendo aceito e financiado pela Irmandade Fenian, que era um grupo político irlandês fundado na América que basicamente financiava qualquer coisa que pudesse ser usada contra a Inglaterra em combate. A Irmandade já tinha combatido a Inglaterra na Guerra de Independência da Irlanda, e tinha também ajudado os Estados Unidos nos esforços da Revolução Americana. Com o dinheiro dos irlandeses, Holland conseguiu finalmente construir seus primeiros submarinos. O primeiro deles foi o Boat No. 1, um submarino simples de apenas um lugar que foi inaugurado em um rio no ano de 1878, com uma ampla cobertura midiática. O submarino, apesar de simples, impressionou pelo seu motor interno a combustão. Esse primeiro submarino animou a Irmandade a botar ainda mais dinheiro nos projetos de Holland. Na sequência, ele lançaria o modelo Fenian Ran, que tinha armas embutidas, e o Holland III, um modelo armado ainda mais rápido e otimizado. Mas essa parceria com os irlandeses acabaria chegando a um final abrupto. Tanto o Fenian Ran quanto o Holland III foram confiscados pela Irmandade, que acabou entrando numa disputa comercial com o Holland. Mas para cada porta que se fecha na vida, uma janela abre. Holland agora tinha deixado de ser um professor sonhador para se tornar de fato um engenheiro de submarinos. E os 3 modelos que ele desenvolveu finalmente chamaram a atenção do governo americano. Em 1893, aos 52 anos de idade, Holland e o governo americano finalmente fecharam uma parceria comercial. O acordo assinado por ambas as partes
garantia o desenvolvimento e construção de submarinos de batalha que iriam integrar a frota de navios da Marinha Americana. Nascia assim a Holland Torpedo Boat Company, empresa fundada pelo irlandês com o foco na produção de submarinos para o governo americano. Depois dos modelos Holland 4 e Holland 5, John Holland criaria a maior das suas invenções, o USS Holland. Esse pode ser considerado o primeiro submarino que temos nos moldes de hoje, tanto em sistemas de navegação quanto em estrutura geral. O USS Holland contava com avançadíssimos componentes eletrônicos, destaque para o seu incrível motor elétrico à bateria, algo que, além de dar horas de autonomia para o submarino, foi uma verdadeira revolução tecnológica. Esse modelo de submarino com motores à bateria acabaria se tornando o novo padrão da indústria, aposentando de vez outros modelos concorrentes como o Plunger, que tinham um motor a vapor. Em 1899, 6 anos após a sua criação, a empresa de Holland foi comprada pelo empresário Isaac Leopold Rice. Rice viu um futuro brilhante nesse setor de contratos de defesa da Marinha Americana e investiu pesado para melhorar ainda mais os submarinos elétricos da companhia de Holland. O engenheiro Holland continuou na empresa, mas agora como gerente de operações, não mais chefiando a companhia. Uma das primeiras mudanças de Rice foi alterar o nome da empresa, que passou a se chamar Electric Boat Company. A construção de submarinos movidos por bateria elétrica seria o foco principal da empresa. Os novos submarinos e torpedos desenvolvidos pela companhia eram testados na estação de torpedeiros, localizada no estado de Nova York. Lá também eram treinadas as tripulações que iriam operar os submarinos, e onde também se concentrava grande parte dos engenheiros, mecânicos e desenhistas da empresa. Foi nessa base que foi construído o HMS Holland I, o primeiro submarino da frota britânica, vendido para a Marinha da Inglaterra em 1901. Além disso, a Electric Boat Company vendeu também outros 5 submarinos da sua frota para o exército japonês, que na época travava uma guerra contra a Rússia. A eficiência e poder desses novos veículos era inegável, e numa batalha marítima, pilotar um veículo que atacava por baixo te dava uma vantagem absurda. Vários dos submarinos começaram a ser usados em guerras menores, e a frota da Electric Boat foi expandindo cada vez mais, com cada vez mais encomendas de outras nações. Nações que aos poucos iriam desenvolver seus próprios submarinos também, simplesmente por uma questão de soberania. Tensões crescentes entre as nações acabaram resultando no maior conflito bélico da história até então, a Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, no mesmo ano que começou a Primeira Guerra Mundial, o fundador da Torpedo Company e o grande criador de submarinos Holland acaba falecendo aos 73 anos de idade. Ele acabaria não testemunhando o papel fundamental que os submarinos iriam desempenhar em combate, além de também não presenciar os lucros insanos que a Electric Boat acabariam tendo pelos seus contratos com o governo, contratos que ganhariam uma injeção massiva de dinheiro. Enquanto a Europa lutava, Rice e seu time faziam submarinos como nunca. Vários novos modelos foram criados nessa época, como o HMS M1, que não fez muito sucesso, mas revolucionou ao trazer o conceito de casco duplo, o que acabaria se tornando o padrão para todos os submarinos produzidos até hoje. Em 1937, é contratado John J. Hopkins, um advogado que mais tarde se tornaria o diretor da companhia, e que estaria à frente dela em um de seus momentos mais importantes, o nascimento da General Dynamics como conhecemos hoje. Mas antes disso, tivemos um outro evento muito importante para todas as empresas do setor de defesa. Infinitamente mais bem estabelecida e com submarinos muito mais modernos e letais, a Electric Boat Company viu seus contratos novamente ganharem um novo boom com a chegada da Segunda Guerra Mundial, lá para os anos 40. Várias outras empresas dessa época, como a Lockheed Company e a Martin Company, também iriam se beneficiar muito desse momento da história, vendendo seus aviões e mísseis para o governo americano. Nessa época, porém, a Electric Boats ainda era uma companhia que focava exclusivamente na construção de submarinos. Mas isso mudaria nos anos seguintes. Essas empresas do setor bélico e de veículos de combate geralmente vivem anos maravilhosos em períodos de guerra, mas sofrem muito também com tempos de paz. E após o término da Segunda Guerra Mundial, quando todo o setor de defesa viu seus contratos perdendo volume, começaram a recorrer a fusões para sobreviver e continuarem como empresas saudáveis. Em fevereiro de 52, J. Hopkins, que estava no comando da Electric Boats, adquire a Canadair, uma empresa aeronáutica canadense, e funde as duas para criar a General Dynamics, empresa que conhecemos hoje.
Algo importante de ser mencionado no final da Segunda Guerra Mundial foi o trágico bombardeio de Hiroshima e Nagasaki com armas nucleares. A tecnologia nuclear nasceu como uma arma assustadora, mas acabou ganhando novos usos nos anos seguintes. Os cientistas descobriram que a fissão nuclear poderia ser usada num ambiente controlado para gerar energia de uma forma muito mais eficiente e barata. E além disso, essa é uma energia quase que infinita, com um longo tempo de funcionamento e sem a necessidade de reabastecimentos curtos. Para os submarinos, a autonomia é algo vital. Então, em 54, a General Dynamics cria o USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear da história. O USS Nautilus poderia ficar submerso por mais tempo que qualquer outro submarino, que constantemente tinham que vir à superfície para reabastecer e trocar suas baterias. Submarinos movidos pelo seu próprio reator nuclear passaram a ser o novo padrão da indústria. Mas apesar disso, apenas alguns poucos países dominam a tecnologia para fabricá-los. Não preciso nem dizer que o Brasil não faz parte dessa lista. Foi no finalzinho dos anos 50 e começo dos anos 60 que a General Dynamics começou a reestruturar não só a Canadair, que estava uma bagunça desde a época da gestão canadense, mas também a fazer uma divisão clara dos setores da própria General Dynamics geograficamente. O Grupo Oeste da Califórnia ficou responsável pelo desenvolvimento e construção de aviões. Já o Grupo da Costa Leste em Nova York continuaria com seu foco nos submarinos. E até agora falamos bastante sobre submarinos, mas foi a General Dynamics que idealizou e construiu o que seria, por muito tempo, o melhor e mais avançado caça de combate do mundo. O F-16 até hoje é o caça-jato mais usado do mundo, além de ter sido mais produzido e vendido em toda a história. Ele teve mais de 4.600 unidades fabricadas, e por décadas foi considerado o caça de combate mais poderoso do mundo. O projeto F-16 nasceu de uma competição entre a General Dynamics e a Northrop Company para ver quem faria o melhor caça de combate para aprimorar a frota aérea americana. O governo americano viu uma necessidade urgente de produzir caças a jato com maior poder de fogo, e que além disso fossem mais manobráveis que os jatos que foram usados no Vietnã e na Coreia. A Northrop, uma das maiores empresas do setor de defesa aeronáutica do mundo, era com certeza a favorita para vencer essa disputa. Mas a General Dynamics, depois de anos aprimorando seus projetos aéreos com a divisão da Canadair, estava apta para fazer parte dessa disputa de igual para igual. E em 78, a General Dynamics acabou se provando a campeã dessa disputa, finalmente entregando o F-16, que deixaria todos os outros caças da época comendo poeira. O F-16 era um caça muito mais leve e manobrável que qualquer outro caça que tinha sido lançado até então, além de ser muito veloz e possuir diversas assistências eletrônicas ao piloto. Essas assistências permitiam que o piloto pudesse focar 100% nas suas manobras, ao invés de ficar cuidando da estabilização da nave. O F-16 foi um verdadeiro sucesso, e até hoje é um verdadeiro líder de vendas do segmento dos caças. E quando a gente fala de investimentos, o líder absoluto hoje do setor de consultoria financeira é a OVP Capital. Em 6 meses, ela desbancou todas as concorrentes e hoje é a melhor consultoria de investimentos do Brasil, segundo o ranking BTG. Se você tem mais de R$500 mil investidos e quer ter acesso não só a uma consultoria de ponta, mas também a toda a nossa plataforma de investimentos e a esse sensacional cartão da OVP, clica no link aqui da descrição e responda ao nosso questionário. Mas voltando para a General Dynamics. Ainda no começo dos anos 70, a General Dynamics expande ainda mais o seu portfólio, com a aquisição de uma companhia de blindados terrestres. Agora, a General Dynamics, além de produzir os mais avançados submarinos e o incrível caça F-16, ainda oferecia tanques e veículos terrestres, estando literalmente na água, nos céus e na terra. Uma das mais famosas criações da linha terrestre da General foi o famoso tanque M1 Abrams, ainda no começo dos anos 70. E já para o final dos anos 80, a General Dynamics cria o assustador Arleigh Burke, uma classe de destroyer que tem como uma das suas principais funções a detecção e a interceptação de ameaças como mísseis guiados e torpedos. Com o seu arsenal, ele consegue eliminar tanto ameaças aéreas quanto aquáticas, sendo um dos grandes trunfos da Marinha norte-americana. Durante toda a guerra, todas as empresas do setor de defesa, incluindo a General Dynamics, viveram tempos excelentes. Isso porque existia uma sensação forte de conflito iminente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas depois da queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o mundo finalmente entrou em um longo período de paz nos anos 90. O mundo agora começava a achar que não haveriam mais conflitos de grande magnitude, e que todo esse gasto bilionário no setor de defesa era um verdadeiro desperdício de dinheiro dos contribuintes. Então, nos anos 90, muitos dos contratos de defesa acabaram ficando bem capengas, e muitas das empresas desse setor
para continuar existindo, tiveram que se fundir com outras empresas para poder sobreviver. Esse foi o caso da Lockheed, que se fundiu à Martin Company para fundar a gigante Lockheed Martin. Nesses tempos difíceis para o setor, a Lockheed Martin conseguiu comprar parte da divisão de aviação militar da General Dynamics, o que garantiu à Lockheed os direitos de fabricação da linha F-16, direitos que a Lockheed possui até hoje. Agora sem um dos seus maiores trunfos, porém capitalizada, a General Dynamics conseguiu um respiro para passar por esse momento difícil da história e avaliar possíveis novas aquisições. Em 99, a General Dynamics adquiriu a empresa de jatos particulares Gulfstream, saindo puramente do ramo da aviação militar e diversificando para o setor civil. Um ano depois, a General Dynamics comprou a Teclane Network Encryption, empresa de cibersegurança. Agora, além das ameaças físicas, a General entrava também no ramo de cibersegurança, quase que prevendo a digitalização dos ataques de nações inimigas que viriam nas décadas seguintes. E falando em ataques, o ataque do 11 de setembro colocou o mundo novamente em um estado de alerta. E a partir daí, todas as empresas do setor de defesa que estavam bem capengas voltaram com força total. Em 2016, a General Dynamics lança seu primeiro destroyer da linha Zumwalt totalmente elétrico, navio que hoje é amplamente usado pela Marinha Americana e possui uma furtividade absurda combinada a um alto poder de fogo. Em 2022, a General Dynamics bateu o recorde do voo mais longo feito por um jato comercial usando combustível 100% sustentável, fazendo com que o jato cruzasse todo o Atlântico. Hoje, ela lidera absoluta não só no segmento de jatos comerciais, como também na questão do uso de jatos com combustível sustentável. E nos anos mais recentes, a General Dynamics tem investido pesado no desenvolvimento de IAs e no aprimoramento de toda a sua divisão cibernética, para garantir a segurança não só das suas instalações, mas também de grande parte de setores sensíveis dos Estados Unidos. Hoje, as ações da General Dynamics são negociadas na Bolsa Americana com o ticker GD, ou via BDR no Brasil com o ticker GDBR34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e não esqueçam de preencher o formulário do link da descrição para ter acesso ao OVP Capital, a melhor plataforma de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!